Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí Espírita. Hoje o programa será especial porque iremos conversar com 3 convidados. Falaremos com a Cláudia Gellinter, não sei se eu estou falando correto o nome, Rita Camargo e também a Márcia Saiter. Elas são 3 psicólogas amigas, elas são idealizadoras do canal Morte e Cura e também elas trabalham como psicólogas, são psicólogas atuantes, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva aqui no canal, peço que você também deixe o like no vídeo, quanto mais inscritos e mais like o vídeo tem, mais o YouTube entende que é relevante o conteúdo e entrega para outras pessoas. E também peço que você, se o programa for interessante, se o assunto for interessante, que você compartilhe o programa com os seus conhecidos nos seus grupos de WhatsApp ou então nas suas redes sociais, tá bom? Lembrando que o programa ele é disponibilizado em todos os agregadores de podcast. Então, se você, por algum acaso, estiver andando no carro, fazendo uma academia, se dirigindo para algum outro lugar, você pode procurar o Fala aí Espírita em algum desses seus agregadores de podcast, como, por exemplo, o Spotify, e ouvir o programa durante a sua viagem, ok? Então, vamos lá, trazer as nossas convidadas aqui para o nosso programa. Tá todo mundo mutado, né? Então, sejam bem-vindas, obrigado por aceitar o convite. Nós que agradecemos. Obrigada, Antônio. Muito bom. Prazer estar aqui com você esta noite. Obrigada pelo convite, Antônio. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Gratidão. Eu falei o nome correto? Da Cláudia? O meu? Quase, Antônio, mas veja, 90% das pessoas falam Gellinter, então não se sinta triste por isso, tá? Mas é Gelerniter, é um pouquinho diferente, Gelerniter. Tá tudo bem. Tá bom. Deixa eu perguntar para vocês, né? Eu sempre começo o programa com 2 perguntinhas, que são as mais difíceis de serem respondidas, né? Qual a idade de vocês e onde vocês nasceram? Quem que a gente começa? Pode ser comigo. Então vamos lá, né? Sou a mais velha, eu assumo. Se quiser falar a idade, não precisa, tá? Não tem problema. Eu tenho 56 anos e nasci na pequena cidade de Iracemápolis, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Legal. Muito bem. Vai a segunda mais velha agora, tá? Vai a segunda na flor da juventude. Eu tenho 53 anos e nasci em Santa Cruz das Palmeiras, pertinho de Ribeirão Preto. Eu sou aí do interior de São Paulo também. Legal, Márcia. Muito bem, eu tenho 53 anos, sou muito mais nova que a Márcia, acho que alguns 5 meses por aí, e nasci em São Paulo, a capital. Tá. E vocês se conheceram aonde? Porque vocês são amigas, né? Foi na faculdade? Quase. Não. A gente nos reconhecemos. Isso, nós nos reencontramos e nos reconhecemos num curso de formação em tanatologia, que aconteceu em 2009, né, meninas? 2008, 2009? Na Faculdade de Medicina da USP, lá que nós nos conhecemos e não nos separamos mais. Que legal. Márcia, vamos começar por você, então. Você me disse que você é espírita, né? E quando que você começou qual foi o seu primeiro contato com o espiritismo? Talvez no momento que eu respirei, bem provável. Talvez no momento que eu tenha respirado nessa vida, Antônio, porque meu pai era espírita, né? Eu digo era porque meu pai e minha mãe já desencarnaram. Então, eu vivi o espiritismo desde muito, né? Muito nova. E meu pai era um espírita que gostava muito de estudar, ele estudava muito e era também um bandista, né? Então, eu conheci muito da Umbanda. Eu nasci no berço da Umbanda.
E hoje, o que faz muito sentido para mim é o estudo realmente da doutrina, né? Que eu ainda me reconheço engatinhando, mas continuo estudando até hoje. O Espiritismo, para mim, faz muito sentido. Todos nós, né, estamos engateando, né, no conhecimento do mundo espiritual, né? Mas interessante, deixa eu explorar um pouquinho mais. Então, o seu pai, ele era da Umbanda, mas ele sempre praticou a Umbanda ou depois ele virou kardecista, ou sempre foi dentro dessa linha do espiritismo? Se eu te disser que ele ia nas duas linhas, eu acho que é o que vai fazer mais sentido, porque lá em casa nós sempre tivemos todos os livros, né, de Allan Kardec, todos os livros da doutrina espírita, os romances espíritas de André Luiz. Eu me lembro de ler O Nosso Lar pela primeira vez quando eu tinha uns 9 anos de idade. Então, lá em casa, nós não tivemos televisão colorida rapidamente, sabe? Mas nós tínhamos toda a coleção de livros, né? Barça, Conhecer e... eram muitos livros espíritas na estante, viu? Então, eu arrisco te dizer que ele caminhava nas duas, tá? Legal, legal. Então, então, a sua formação religiosa foi dentro dessa linha espiritualista, né? Sim, sim. Legal. Tá. Foi. E sempre fez muito sentido para mim. Entendi. E você, Rita? É interessante, né? Eu saber da Márcia com a questão da Umbanda, isso me faz... A gente sempre pega um pedacinho para trás, né? Da nossa própria história. Bom, eu sou filha de duas vertentes, vamos colocar assim, né? Da família paterna, era bastante católica, bem dentro da cartilha católica bem rígida, né? Minha avó paterna, bastante, eu não cheguei a conhecer os meus avós, né? Então, essa figura paterna de avô eu não tive, mas as avós eram, a minha avó paterna, ela era, a casa dela, né, até hoje de frente com a igreja, então sempre tinha essa questão de atravessar a praça e ir para a igreja. Então, desde que eu me conheço por gente, eu me lembro ainda, né, quando a igreja era separado, homem e mulher de um lado, meu pai cantava no coro, a família toda, né, cantava na igreja, então eu tive essa iniciação muito forte. A minha avó materna, por necessidade, já tinha um envolvimento com o espiritismo na época, eu acho que bastante influenciada pela questão. Tinha o estudo espírita, né, a mesa, os estudos, a mesa branca, mas também tinha a parte da Umbanda, né, a parte do terreiro, que a gente chamaria. Eu nunca participei, porque eu era muito pequena, eu só sei dessa estrutura. Quando eu era menina, a gente chegou a morar uma época em São Paulo, e eu fui dita que eu teria que fazer a minha iniciação com 7 anos na Umbanda, né? E eu me lembro que isso ficava para mim, né? Nossa, quando isso vai acontecer? Eu tinha essa expectativa ainda menina de usar aquelas roupas, né? Enfim, toda aquela estrutura, né? Toda que é dentro da igreja. Mas aí eu segui dentro da Igreja Católica, ali eu fiz todo o meu caminho até os 30 anos de idade, que foi em 95, quando eu perdi meu irmão de acidente, tá? Então, a gente era frequentador da Igreja Católica, normal, né, meus pais eram coordenadores de grupo de famílias, né, encontro de casais, nós participávamos de encontro de jovens, tudo, mas quando o Júnior faleceu, que foi de acidente, foi uma coisa muito chocante para todos nós, aí o fundo, a gente não encontrou fundo, né, a gente não conseguiu sustentar. Então, aquilo que eu acho que já estava de pano de fundo da nossa história, da nossa formação, né, eclodiu, né, porque a minha mãe não encontrou nenhum apoio, né, na Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, os padres diziam que a gente nunca mais ia vê-lo, então tinha uma ruptura muito abrupta. Para uma mãe escutar isso, né, de um padre, é bastante complexo. E então eu vejo que ali foi o nosso berço, tá? Então, em 95 foi quando a gente começou a estudar. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar no centro do Chico. O Chico estava vivo, mas ele ainda não trabalhava nessa época.
já era o Celso, que também não está mais entre nós, né? Mas o Celso que tocava esse centro. E nós recebemos uma psicografia do meu irmão em setembro de 95. Ele faleceu em janeiro, em setembro a gente recebeu uma psicografia lindíssima. E eu falo que dali nunca mais, né? Foi amor, assim, para sempre, tá? Então, eu não posso aqui esconder, né? Em hipótese alguma, que essa é a minha escolha de coração mesmo. Eu me identifico muito com toda a doutrina, como diz a Márcia, eu sou uma aprendiz, né? Evangelho no lar a gente faz desde então, tá? Isso é algo, assim, para a gente religioso, mas eu não conheço o quanto eu gostaria, porque aí eu acho que conflita, não é que conflita em termos de tempo, né? Porque a gente quer estudar tudo e acaba que a profissão exige muito, porque você tem que estar se aprofundando sempre, né? E eu fiz uma transição de carreira no meio disso tudo, porque eu era do mundo corporativo, depois que eu fui para o consultório, também depois da morte do meu irmão. Então, eu falo que a passagem do meu irmão foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu me deparei com uma pergunta um pouco mais profunda com relação à minha vida. Até então, eu era mais um na fila do pão, como a gente costuma dizer, né? Eu era mais uma tentando fazer aquilo que todo mundo faz. Mas a partir da morte do meu irmão, eu comecei a fazer um processo de busca comigo mesmo, né? E aí eu fiz uma revolução na minha vida, né? Tanto é que o mundo corporativo deixa de fazer sentido 5 anos depois, e aí eu embarco nessa linha que eu estou até hoje com a clínica, tá? Então, quando eu falo que eu não conheço o espiritismo quanto eu gostaria, porque eu não sou uma estudiosa que nem a Cláudia, por exemplo, né? E eu admiro profundamente, porque sabe muito, já se deu a oportunidade de ler muito. Talvez eu ainda tenha um pouco de preguiça que me impede de dedicar todo o tempo que sobra para estar fazendo isso. Mas esse é o meu caminho, tá? Hoje, até pela profissão, eu me vejo assim, estudando sempre muitas frentes, né? Mas aquela que eu pratico na minha intimidade ainda é o que faz sentido para mim, o espiritismo. Tudo o resto é complemento, né? Não gosto de chamar a palavra resto, porque acho que ela diminui, mas tudo que está além do espiritismo, para mim, vem como complemento, vem como apoio para algumas compreensões, né? Que eu acabo fazendo. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Só para a gente entender, o seu irmão era mais novo ou mais velho? Ele era do meio, eu sou a mais velha de casa. Ele era o único homem e foi um baque para a gente, assim, foi muito forte. E quando ele veio a falecer, então a família inteira se apegou no conhecimento espírita para tentar lidar com o luto, porque a religião católica não conseguiu suprir, é isso? Eu não posso dizer que foi a família inteira, né? Na verdade, eu e minha irmã mais nova, que morávamos em casa com os meus pais, fomos, né, os que tiveram mais de frente. Os outros ficaram mais de fundo, tá? Assim, ninguém abraçou com todas as forças o espiritismo. Eu acho que isso é uma escolha mesmo de alma mais nossa, mais nossa. Meu pai já fez o desencarne há 2 anos e meio, mas viveu essa história mesmo, né, assim, ainda honrando aquilo que ele recebeu, mas ele fluía muito bem dentro do espiritismo, né? A gente fez inclusive a passagem dele foi muito sustentada dentro dessa filosofia, vamos colocar assim. Tá? Entendi. Legal, muito interessante. A sua mãe também, então, né? Sim, sim. Tá, legal. Esse núcleo mais familiar, mais vocês, então, se apegaram no conhecimento espírita para lidar com aquela situação bem difícil, né? Sim, muito. E repentina, né? Repentina. E só para a gente fechar, e essa mensagem que ele psicografou, você falou que foi muito bonita. O que ele trazia de mensagem nela? Assim, qual que era a essência dessa mensagem que ele trouxe? Olha, ele trazia, interessante você fazer essa pergunta agora, porque ele fala, o primeiro parágrafo da mensagem dele, que ele fala da emoção de estar conseguindo conversar com a gente, e ele dá a entender, assim, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele fala assim, é tão grande a emoção do desencarne, que se ele pudesse, ele viveria tudo novamente. Olha que interessante. Ele traz esse olhar, assim, do desencarne, que era para a gente lidar com muita leveza, que ele estava muito bem.
E é muito bonito no final, né? Porque ele vai trazendo muitas informações, né? Que são peculiares de cada um. E no final ele agradece para mim com o obrigadão, que era uma coisa que ele sempre tinha comigo. Eu dava um presente para ele e falava, ô, Rita, obrigadão, obrigadão. E na mensagem ele fala, Rita, obrigadão. E para mim, assim, foi uma das características que validou tudo aquilo que estava acontecendo. Embora, assim, né, quando a gente está vivendo esse processo, principalmente na egrégora do Chico, que é incontestável, não tem, você sente, é muito real, é vivo, né, é vibrante. E você vê como é importante, né, esse trabalho que o Chico fazia, né? Muito. E muitos outros fazem ainda hoje, Sim, né? Mas como é sim. importante, né? É tão importante isso, né? É legal. Vamos ouvir um pouco a Cláudia, então. Então, Cláudia, conta um pouquinho para mim, então, como que é a sua experiência. Você que tem bastante, você é amiga do Orson Petro Carrara, né? Conta para mim como que é a sua experiência dentro da doutrina. Conto. Queria dizer que está sendo muito legal escutar as minhas amigas, né? Porque embora nós conversemos semanalmente por horas, tem detalhes que eu tô descobrindo aqui, viu? Então, muito obrigada, Antônio, porque essa sincronicidade está sendo muito interessante também. Até porque, bom, eu nasci num lar, não espírita, lato sensu, vamos falar assim, né? Com todos lendo, Kardec e tal, mas num lar de mulheres videntes. Que viam espíritos e falavam e contavam. Então, tanto a minha mãe como a minha avó tinham muita afinidade com o mundo espiritual. Né? Então, minha mãe lia, na época, Lobisang Rampa, ela lia espiritualismo e também gostava muito do Chico Xavier. Então, ela era, né, enfim, estava bem espiritualizada, mas não batia ponto numa religião única. E um dia ela me levou, tinha 11 anos, ela me levou na Umbanda, né? E é por isso que eu estou contando, porque está sendo interessante as minhas amigas falando aqui. Ela me levou, não sabiam desse detalhe? Acho que não, né? Muito bem. E daí ela me levou na Umbanda, porque ela também gostava muito da Umbanda, né? De vez em quando ela trabalhava como médium numa casa. E aí um outro espírito passou por uma outra médium, enfim, uma preta velha muito querida, muito querida. Eu lembro ainda da bênção dela, né? Ela me abençoando ali, num determinado momento ela falou, você é Mariana, Mãe Maria está te cobrindo com o manto dela, e você não é daqui, você vai trabalhar por um homem chamado Allan Kardec. Falei, quem será que esse homem, né? Fiquei pensando, e aí depois dessa experiência, falei, mãe, quem que é Allan Kardec? Ela falou, filha, não sei. Falei, porque ela falou que eu vou trabalhar com um tal de Allan Kardec lá, né? A vovó, não lembro o nome da vovó agora. Gente, perdi o nome dela. Mas, enfim, muito interessante essa passagem. Eu, desde muito menina, sou apaixonada por Jesus, né? Desde muito menina, os filmes que surgiam na semana do Natal, a semana que eu sempre mais gostei, até hoje, meu coração canta quando começa dezembro. Dezembro é o mês que eu amo, eu fico numa outra vibração. E aí, porque me traz essas lembranças de infância, em que os filmes sobre a vida de Jesus, Moisés... Você não era dessa época não, viu, Antônio? Então era aquela TV... Eu tenho 44. Mas assim, essa semana do Natal sempre foi muito especial. Eu assistia e me emocionava demais, né? E a minha busca pelo caminho espiritual começou, de fato, muito cedo. Eu trilhei algumas religiões, né? Eu fui budista, ainda menina, nessa faixa dos 10, 11 anos eu era budista, de Nichiren Daishonin. Eu ia junto com a minha irmã mais velha, às vezes sozinha, e minha mãe não entendia nada porque que a gente queria ser budista, acho que nem eu muito bem, mas gostava da mensagem. Depois fui Seixonoye, passei pelo catolicismo, enfim, até que com 19 anos eu li o Livro dos Espíritos, foi quando eu tomei o contato com Allan Kardec e aí falei, é isso, né? O que está aqui é onde canta meu coração, é isso, né? Tudo fez sentido, todas as perguntas, todas as respostas. E de lá para cá, então aí comecei a frequentar uma casa espírita que focalizava, né, a doutrina espírita mesmo. E de lá para cá nunca deixei de trabalhar.
Então, já tinha mediunidade desde menina também. No meu caso, não era evidência, era efeitos físicos. E os efeitos físicos, eles foram diminuindo a sua intensidade a partir do momento que começou a aflorar a psicografia e a psicofonia. Mas sempre trabalhei também com cura, né, com passe espiritual, não necessariamente um trabalho de cura, mas eu sinto que por questões, né, de fluido vital, enfim, essa predisposição orgânica. Então, também na sala de passe, depois ministrando cursos, e estou na doutrina até hoje. Você falou, então, que você foi ler o Livro dos Espíritos. Como o Livro dos Espíritos chegou até você? Você que foi procurar ou alguém? Eu comprei. Eu já lia muito, já gostava de ler várias tradições. Eu gosto muito das religiões, Antônio. Eu gosto de todas as tradições de espiritualidade, tá? Eu encontro muita atrás de você? Meu querido, tá ali. Francisco. Eu estou lendo. É um livro do Divaldo, oh, meu Deus do céu, esqueci o título dele. E ele fala que o Francisco de Assis vai reencarnar, né? Você tá que seja logo. Hã? Que seja logo, então. Ele fala, Transição Planetária, aí acho que tem um outro, e aí é o terceiro livro. E o último é Em Rumo do Mundo de Regeneração. Nesse terceiro... meu Deus do céu, eu não estou conseguindo lembrar o nome do livro. Lá ele fala que os franciscanos já reencarnaram e depois o Francisco de Assis vai reencarnar. Ele tem uma frase, ele não fala que é o Francisco, ele fala assim, né? Mas fala ali que ele vai reencarnar. Olha que legal. Muito. A casa espírita onde eu atuo na atualidade é uma casa franciscana. A Casa de Caridade Irmã Vera Cruz tem um livro psicografado pelo Chico, chamado Irmã Vera Cruz, que é sobre a fundação dessa casa onde eu trabalho. Então, é uma casa onde ele viu a egrégora, ele viu os franciscanos chegando junto com aquela que fundaria a casa. Ela recebeu muitas cartas da irmã que havia desencarnado, que é a Vera Cruz, que havia desencarnado há pouco tempo, aonde a Vera era uma antiga vida dela, também atuava junto da egrégora, né, dos franciscanos. Então, uma energia muito boa. Muito boa. Você está em que cidade agora? Eu moro em Vinhedo e essa casa é em Valinhos, que é bem próximo. Do lado, né? Para quem não conhece, Vinhedo e Valinhos é bem próximo, em São Paulo. Isso. 10 minutos de carro. Muito bom. E vocês são psicólogas, né? E vocês disseram que se conheceram no curso de tanatologia. Eu não sei o que é tanatologia. Vocês podem me explicar, não? Quem quer explicar para mim o que é tanatologia? Bom, meu microfone está aberto, eu posso continuar. Vamos lá. Tudo bem? Claro. Tá bom. Nós nos conhecemos no curso de tanatologia. Tanatologia, Thanatos, na mitologia grega, é o deus da morte. Okay? Diferente de Hades, Hades é o governante de uma região, né, o Campos Elíseos. E Thanatos seria a personificação da morte. Ele era irmão gêmeo, né, de um outro deus, e ambos eram filhos da noite. Então, logia é o estudo de, né? Então, tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Vem como apoio para outras ciências também, está aí, né? Ela imagine como se fosse um cordão de um colar de contas, né? A tanatologia passa por todas as disciplinas, perpassa todas as religiões, porque a morte é um fenômeno natural, né, que engloba tudo que é vivo, não é? Então, quando a gente pensa na tanatologia, a gente pensa nesse olhar plural, ok? Que engloba tudo o que quer dizer, o que está dentro do processo, né, do fenômeno morte. Então, como é a morte nas religiões, como ela é vista, como se lida com a morte em todas as religiões, como é a morte na sociedade atual, como era a morte na sociedade
medieval, como era a morte na sociedade antiga. Então, vai englobar história, sociologia, psicologia, enfermagem, medicina, religiões, mídia, tudo, né? Publicidade, tudo que você imaginar, fenômenos ligados à morte. E tem também a questão do estudo dos lutos, e aí a gente está falando basicamente de psicologia, tá? Então, os tipos de luto, quais são, tempo de luto, terapias de luto, tudo isso entra num campo mais psicológico da situação. Quando a gente fala em cuidados paliativos, tanatologia também entra em cuidados paliativos, nessa equipe multidisciplinar, que é um olhar, né, de compreensão e pode ajudar as pessoas a lidarem com um tema que é natural. Veja, a morte não é uma opção, né, é uma certeza. Então, o estudo sobre a morte nos ajuda, né, nos empodera, não para não morrermos, mas para morrermos bem, mas principalmente para vivermos melhor. Porque a gente traz a perspectiva da morte, não é? A gente aproxima a morte. Quando a gente aproxima a perspectiva da morte, a gente pode repensar a vida enquanto vida existir. Interessante. A Márcia ou a Rita querem colaborar com alguma coisa? Bom, acho que é importante colocar que a chegada nesse curso, né, que a gente já fala isso em outros momentos, foi exatamente motivado pela experiência pessoal, tá? Então, quando eu decido, e aí que a vida nos une, né? A vida nos apresenta ou nos reapresenta, como disse a Márcia, né? Eu já tinha vivido a partida do meu irmão, já tinha vivido um processo de quase morte meu, estou falando por conta de um acidente que foi muito grave, eu poderia ter morrido, vários aspectos de doença na minha casa que poderiam ter feito naquele momento, né, essa passagem. Então, e meu pai, que tinha sofrido um acidente muito grave, tinha ficado em coma 21 dias, lá em 2006, foi quando eu falei, não, essa dita cuja morte está batendo demais na minha porta, eu preciso entender um pouquinho mais isso, né? Então, eu já estava no consultório, mas eu não tinha tanto essa demanda, né? Eu acho que foi mais na minha vida mesmo que começou a isso falar muito mais alto, tá? E é quando eu fiquei sabendo dessa formação e fui lá, e aí a gente se encontrou, e foi realmente muito rica essa passagem na minha vida, que é isso, né? Surtiu um fruto bastante sólido, né? Na minha vida, né? Obviamente que os meus trabalhos, tanto a nível de consultoria, como também dentro do próprio atendimento psicoterápico, cresceu muito, porque é o que a Cláudia falou, quando você aceita a morte, e aqui acho que é importante colocar isso também, né, porque às vezes a gente encontra muita resistência quando a gente vai falar do tema morte, né, as pessoas acham que a gente é louco, né, nossa, vocês montaram um canal, morte cura um dedo de prosa, né, quem que quer falar sobre isso? Mas, na verdade, para mim, quando eu comecei a me aprofundar, Antônio, dentro desse tema da morte, em tudo aquilo que era, né, ela abrangia, não só sob a perspectiva espírita, reencarnacionista, enfim, né, existe uma luz após, né, o fechamento dos olhos, vamos colocar assim, eu percebi a importância da vida. Porque com a morte do meu irmão, é óbvio, né, que muita coisa ficou opaca para mim. Né, e vinha essa sensação de sentido da vida, eu vivia com essa pergunta dentro de mim, né? Então, quando eu mergulhei através dessa formação, onde a gente realmente se jogou dentro do tema, né, em todas as suas partes, eu saí muito fortalecida desse curso, inclusive com um compromisso maior comigo, com a minha própria vida, com uma boa vida, sabe? Não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. E aí isso associado ao processo de recuperação do meu pai, desse acidente, onde a gente viveu sobre essa ameaça da morte por muito tempo, isso me ajudou muito a estar mais no agora. Então eu fiz muitos aprofundamentos com um padre, né, ele é doutor, PhD em psicologia transpessoal, que é o Jean-Yves Leloup, que é um nome bem conhecido, um grande escritor, e ali eu fiz meu caminho bem aprofundado de meditação, né,
E a partir daí, enfim, tem tantos outros, né? Grandes mestres que nos ajudam a valorizar o presente, valorizar o agora, tá na presença da vida em mim, na presença da presença em mim. Então, eu sinto que é um divisor de águas esse curso na minha vida, porque me trouxe mesmo com um grau de responsabilidade com o viver. Porque a morte é inevitável, eu não sei quando vai ser a minha, né? Eu passei por 2 até agora, que são próximas, mas eu vou ter que viver, se eu morrer velhinha, eu vou ter que viver as minhas irmãs, eu vou ter que viver sobrinhos, enfim, né? Coisas que a vida vai trazer para mim. Ou não, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, o que fica para mim é a importância da vida mesmo, assim, é o viver intensamente e presente, né? E hoje muito mais conectada com o coração, com a minha verdade, com a minha integridade. Então, aquilo que a gente vem falando no canal, né? Quando a gente vive bem e não se arrepende do que não viveu, a gente está livre para morrer. O problema é quando a lista do que nós não fizemos, ela ainda é muito longa, né? E aí isso fica pesado para a gente. Interessante. Márcia, quer colaborar com alguma coisa? Antônio, eu acredito muito, sabe, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Às vezes a gente não entende muito bem no momento, né? Assim foi a minha entrada para o curso de tanatologia, né? Então, eu escutei numa rádio, numa FM em São Paulo, quando eu estava na Marginal, o curso de especialização em tanatologia. Eu falei, tanatologia, o que é isso, né? E aí eu fui entender que era a ciência que estuda a morte e o morrer. Eu falei, nossa, que legal, eu quero estudar isso. Eu não tive uma razão específica, porque eu tinha passado por isso ou por aquilo. Mal sabia eu que anos depois, mantendo essa relação maravilhosa que a gente manteve, ano passado, durante a pandemia, né, em setembro, outubro, nós nos encontramos para um café virtual. Gente, vamos encontrar, né? Que saudade nós três, vamos tomar um café e tal. E desse café começou a surgir a ideia de compartilhar com outras pessoas esses nossos saberes, né? Já que é um momento que tantas pessoas estavam passando por tantas perdas. Então a gente começou a se encontrar para começar a estudar o livro tibetano do Viver e do Morrer. E quando foi em novembro, dia 23 de novembro, a minha mãe fez 95 anos. Minha mãe no Brasil e eu aqui nos Estados Unidos. Fez 95 anos. Super bem, né? Tinha lá as questões de saúde dela, mas super bem, passando pela pandemia de uma forma maravilhosa. A partir de dezembro, Antônio, ela começou a ter um declínio, assim, muito rápido. E eu daqui, olhando para isso tudo, sem poder ir para o Brasil e estar ao lado dela. É isso que eu pensei, né? Porque estava com a pandemia, tudo fechado, né? Exato. Fronteiras fechadas, enfim, eu até poderia sair, mas não teria como voltar. Isso, E aí eu fui percebendo, né, a importância desse curso na minha vida em 2009, não só pela parte teórica que eu aprendi, mas pelos conhecimentos que eu fiz, porque aí através desses conhecimentos eu ganhei algumas irmãs de jornada, e algumas mais do que irmãs de jornada, irmãs de alma, que me sustentaram a partir de então, sabe, Antônio? Então aí a junção da teoria com o acolhimento das amigas, foi possível ver a finitude da minha mãe. Minha mãe foi de dezembro até março, num processo progressivo de morte, né? E eu fui acompanhando semanalmente, de novo, né? As minhas amigas, as minhas irmãs aqui, me dando esse suporte. Foi possível, tecnicamente mesmo, né, com tudo que nós estudamos, ver todo o processo do desligamento do corpo, e no dia 5 de março, dia do meu aniversário, a minha mãe desencarnou, né, e aí foi muito bonito, sabe, Antônio, porque eu pude colocar em prática realmente tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Então, no dia da morte dela,
eu acordei, né? Então a primeira coisa que eu faço todos os dias é ajoelhar e orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida. E aquele era um dia muito especial, era o dia que eu estava comemorando 53 anos, né? E aí eu fiz um pedido, eu falei, ô pai, por favor, me dá esse presente, não leva ela hoje não. E imediatamente eu meio que escutei mesmo, não me peça isso, não peça isso, né? E na hora veio um arrependimento profundo no meu coração, eu lembro de ter pedido perdão por esse pedido que eu fiz, e eu relaxei, orei ali, relaxei, e passei a manhã, e a cuidadora da minha mãe, porque graças a Deus ela fez todo esse processo em casa, então a gente pôde acompanhar, e eu digo a gente pôde acompanhar porque eu sinto claramente que mesmo à distância eu acompanhei muito o processo dela, através de vídeos, todos os dias eu falava com ela, eu via, eu lia um livrinho que eu tenho chamado Abrindo Portas Interiores, que são mensagens diárias, todos os dias eu lia para ela. E aí, naquele dia, eu falei com a cuidadora, e a cuidadora falou comigo, Márcia, hoje ela não abriu os olhos. Eu falei, Helena, eu vou procurar um lugar calmo aqui, porque eu vou ligar para ela, e daqui a pouco eu falo com você. E procurei realmente um jardim, que para mim aquele jardim sabe o conto de Nárnia? Para mim esse jardim que eu fui me despedir da minha mãe, era um jardim saído dos contos de Nárnia, de tão lindo que é esse lugar. E eu fui para esse jardim, e aí eu pedi para a Helena pegar o telefone e colocar muito pertinho do rosto dela, né? E ela estava de olhinhos fechados, aí eu chamei, mãe, mãe. Na segunda vez que eu chamei mãe, ela abriu os olhos. E aí, naquele momento, eu ainda vi, né, um pouco de vida naquele olhar, e aí, naquele momento, eu disse tudo para ela, né? Eu disse para ela o quão, apesar de difícil ter sido a nossa relação em muitos momentos, o quanto eu apreciava a vida dela, o quanto essa vida foi importante na minha vida, né? O quanto ela podia partir tranquila, porque ela estava deixando a gente, né, as filhas, muito bem, os netos também, que ela tinha feito um lindo trabalho aqui, que ela podia seguir em paz. Fiz uma oração com ela, cantei para ela, chorei, obviamente, chorei muito, né? 3 horas depois, ela partiu com um suspiro, né? Então, por que eu estou contando toda essa história, né? E, de novo, nada acontece por acaso. Lá atrás, em 2009, quando eu conheci essa teoria, esse curso, esse ensinamento, esse conhecimento, eu não tinha ideia do quanto ele iria agregar à minha vida, né? Na prática mesmo, sabe? Porque uma coisa é a gente, teoricamente, no nosso pensar, a gente saber que a gente é finito, a gente saber que a gente vai morrer um dia. Outra coisa é a gente vivenciar isso com pessoas que a gente ama, com pessoas tão próximas a gente, né? E aí, a partir da experiência pessoal, unida ao conhecimento, poder levar isso para outras pessoas nesse momento que a gente está vivendo. E é essa a proposta do nosso canal Morte Cura, um Dedo de Prosa, né? Poder levar conforto, levar acolhimento à dor de tantas pessoas. Então, para isso, a gente faz lives, a gente faz posts no Instagram, a gente bate papo, a gente fala que a gente adora falar sobre a morte, porque falar sobre a morte é falar sobre a vida, como a Rita bem disse, né? A gente fala sobre a vida o tempo todo. Né? É interessante isso. Olha, eu vou contar uma história minha, então, né? Assim, as mortes mais próximas que eu tive na minha vida foram dos meus avós, né? Meus pais ainda são vivos, os meus irmãos estão todos vivos também, mas meus avós, eles desencarnaram. Minha avó desencarnou, a minha avó materna, eu não conheci meu avô paterno, ele desencarnou, eu não era vivo, minha mãe tinha 15 anos, mas a minha avó materna, ela desencarnou, ela teve um câncer repentino, mais ou menos repentino, e acabou desencarnando, né? Foi a primeira vez que eu lidei com a morte, né? E acho que ali foi quando meus pais, minha mãe principalmente, foi atrás do espiritismo, mas a gente já tinha um certo conhecimento, tá? Então, eu lembro que eu estava entrando na faculdade
E aí minha avó ela teve que raspar o cabelo para fazer a cirurgia, né? O câncer dela foi na cabeça, né? No cérebro. E aí eu fui careca também, porque eu tinha passado na faculdade. E ela estava no hospital, já estava carequinha, tal, não sei o quê. E ela fala, não, mas por que você cortou? Ela achou que eu estivesse cortando o cabelo por causa dela, né? E agora, mas assim, a experiência acho que mais emblemática, assim, muito próxima, não muito tão próxima, mais ou menos, foi com a minha avó, a minha avó por parte de pai. Ela foi desenvolvendo Alzheimer, foi ficando bem debilitada, esquecidinha, sabe? Ela não lembrava mais quem era quem e tal, mas eu lembro que chegou numa quarta-feira, lembro até o dia, e eu virei para minha irmã, pro meu irmão, falei, a gente precisa ver a avó. A gente precisa ir ver a avó porque a avó tá indo embora. E aí a gente foi na casa dela, a gente nunca ia na casa dos meus avós de dia de semana, né? Porque era dia de semana e tal. E a gente foi lá, e eu falei, não, a gente precisa ir hoje lá. Hoje eu preciso ir lá. Vamos lá, Thaís. Não sei se foi para minha irmã, mas eu falei, a gente precisa ir lá. E aí eu fui lá, e ela estava bem debilitada, já estava também bem, não estava se mexendo, não estava falando e tal. E ela acabou desencarnando naquele dia também, né? Foi bem. Mas eu já era bem, assim, bem mais espírita nessa época, eu já sabia lidar melhor. E também eu acho que com avô a gente sabe, a gente lida mais fácil, né? Eu acho que quando são pais ou irmãos, aí é um pouco mais difícil, né? Ô, Cláudia, fala. Vamos passar por isso, né, Antônio? Todo mundo vai, né? É. Ô, Cláudia, e o que levou você para tanatologia? Você que é espírita, né? Principalmente o Alzheimer do meu pai. Né? Eu estava seguindo com ele mais próxima na época. Depois ele morou comigo, de fato, mais quase 7 anos. E eu me vi sem instrumentos para lidar, não só com a finitude do meu pai, né, mas lidar com esse processo sem adoecer. Eu percebi que toda a família é altamente impactada pelo processo, né, do Alzheimer, de um doente. Então, todos adoecemos também um pouco nesse processo. Do meu pai foi muito longo. E eu fui por conta disso, principalmente. E aí, estando lá, depois do meu pai, faleceram 2 irmãos, faleceu minha avó, faleceu minha mãe, então foram perdas assim, uma morte por ano, né? Então, não fiquei PhD no assunto ainda, mas de fato são muitos lutos, não é? E a teoria, claro, ela me ajudou bastante. Não só a teoria, eu acho que os encontros, os outros cursos que surgiram depois dali também, né, as amizades que foram retomadas, como a gente brinca, né, conversando, falando de verdade na brincadeira, falamos eu, Márcia e Rita sobre isso, tudo isso enriqueceu bastante. Acabou que o tema se tornou muito importante, né, mais do que eu imaginava. Eu não imaginei que eu fosse entrar na tanatologia e sair como eu saí. Foi realmente transformador. A tanatologia, ela é uma linha da psicologia, ou a psicologia traz a tanatologia para dentro para lidar com a morte? Se eu te falar que na graduação de psicologia a gente nem ouve falar nessa palavra, você acredita, Antônio? A gente não ouve falar, a gente vê muito pouco. No ciclo vital a gente vê um pouquinho da morte, a gente vê pouquinho, porque o humanismo, que eu acho que é o que mais se aproxima dessa temática, né? Psicanálise também entra, mas existencialismo mais, porque Heidegger vai trazer muito isso dentro de uma outra linha, é que a psicologia ela tem uma pluralidade também, né, Antônio? São várias maneiras de pensar o ser humano. Então, a tanatologia não está lá dentro, de fato não está lá dentro, mas confesso a você que os psicólogos abraçam bem a temática, melhor do que os outros profissionais da área de saúde de maneira geral, né? Então, o que a gente percebe? Está no hospital, tem que passar uma notícia difícil para a família, quem é que vai, né? É o psicólogo, né? Geralmente vem para nós. Mas a tanato ela não está vinculada a uma ciência, né? É como se fosse, como eu te falei, ela perpassa todas as ciências de certa maneira,
mas ela não nasce de uma ciência. Né? Nasce, sim, alguns pensadores, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a se debruçar sobre o tema, mas principalmente a Thanato nasce com Elizabeth Kubler-Ross, com um trabalho fantástico que ela fez nos Estados Unidos, nós estamos falando aí de uma médica, tá? E a Cicely Saunders, na Inglaterra. A Cicely Saunders, diferente embora as duas contemporâneas têm um pensamento muito próximo, mas Cicely Saunders, ela tinha 4 formações. Né? Ela era enfermeira, começou filosofia, política e fez medicina depois. E ela é a precursora do sistema hospice. E hospice é um lugar, né, onde as pessoas vão para ter uma boa morte, vamos chamar assim. Tá? Então, ela propõe um hospice e a Elizabeth Kubler-Ross, na mesma época, propõe um hospice para crianças, porque ela estava lidando com crianças com HIV, AIDS, nos Estados Unidos nesse período, ambas já morreram. A gente pode dizer que elas são as matriarcas da tanatologia, ok? Mas tem muitos outros escritores, então, muitos outros pensadores na psicologia, na medicina, na enfermagem, que escrevem muito bem sobre o tanato, pesquisam muito bem. É bem amplo. A psicologia, ela tenta, então... A Thanato, ela tem várias vertentes. Então, ela está na medicina, está na enfermaria, está na enfermagem, né? Está na psicologia, está na história. Mas eu acho que cada linha dessa é para tratar um tipo de... Uma linha, como que eu posso dizer? A medicina, por exemplo, ela vai tratar a morte física. Agora, já a psicologia, ela vai tratar o quê? O luto? Ela vai estudar isso para tratar o luto? Sim, não só, né? Tem as mortes simbólicas, tem as mortes reais. Então, sim, a nossa angústia perante a morte, ressignificar a vida a partir da perspectiva da morte. Então, a psicologia, ela aprofunda nos meandros psíquicos, emocionais. Como a pessoa compreende, sente e reage ao fenômeno morte. Tudo isso entra na psicologia, né? A tanatologia, ela não vem, Antônio, para cuidar, né, seja da saúde, seja da política, seja da história. A tanatologia nasce para a compreensão. Tá? Então, é uma ciência que vem para nos ajudar na compreensão do fenômeno. Tá? Então, nós compreendemos. E aí, a questão de saúde mental, de luto, não precisa estar necessariamente ligada à tanatologia, embora a tanatologia também fale das questões de luto. Então, na psicologia, né, por outras linhas, a gente também vai ver. Em Freud, a gente vai estudar Luto e Melancolia, que é um artigo bárbaro dele de 1914, e não tem nada de tanatologia ali dentro da psicanálise, entende? Mas a Thanato nos ajuda na compreensão de como é a morte para nós humanos, porque nós somos os únicos que temos a compreensão da nossa própria finitude. O que isso acarreta? Muita coisa. E a maneira como a gente lida, porque no Ocidente, Antônio, de maneira geral, a morte é um tabu, é um interdito, as pessoas não falam. Mesmo no meio espírita, posso falar sobre isso com toda a segurança para você. O espírita, ele fala da morte antes, né? Então, assim, fala sobre a morte como alguma coisa antes ou depois, mas principalmente depois. Então tem nosso lar, aí o mundo espiritual, aí tem o umbral, aí tem a zona trevosa. O espírita se debruça muito sobre isso. Agora, o processo do morrer, né? Como ele se dá, de que maneira ele se dá, como que a gente reage ao processo de morrer, sobre o testamento vital, por exemplo, sobre distanásia, eutanásia, mistanásia, ortotanásia, que são conceitos super importantes, o espírita não sabe, e tem até uma aversão ao tema. Eu falo porque às vezes eu ofereço para falar nas casas espíritas e às vezes as pessoas dizem assim, Cláudia, mas você não pode escolher um tema um pouco mais leve, né? Que eleve a alma, mais cristão. Eu falo, puxa vida, mas ok, né? E aí eu acabo falando do tema usando outro título, né? Pode ser também. Ô, Rita, quer falar alguma coisa, Rita?
Eu ouço a Cláudia e fico pensando, né, como nós humanos somos resistentes de alguma maneira a tudo aquilo que traz algo para ser trabalhado, né? Na verdade, tudo aquilo que esbarra na nossa limitação, a gente não quer tocar, né? Então, eu concordo plenamente com a Cláudia, a minha experiência também, ela até, para mim, fica meio que um paradoxo, né? Porque a gente deveria entender que dentro de uma casa espírita esse assunto era para ser transitado com muito mais leveza e de fato não é. Porque aí é que fala, né? Quando a gente vai falar das nossas questões psíquicas, a gente é humano, a gente é frágil, a gente tem medo e a gente lida muito pouco com as nossas questões internas. Né? Então, a morte, ela nos assusta, né? A morte é aquilo que eu não controlo. A morte nos coloca diante da fragilidade do nosso ego, e nós vivemos numa sociedade onde quem manda é o ego. Quem que está desfilando na passarela? É ele. Né? Então, na verdade, hoje eu tenho, até hoje conversando na minha terapia, a gente falou um pouco disso. Como que esse momento que a gente está vivendo está forte a questão da morte do ego, né? Essa entrega da nossa essência, a entrega da vida em si, né, para a vida. Porque a gente quer controlar e a gente traz a nossa experiência de uma maneira medíocre, pequena, a gente não sai do julgamento, a gente fica nas esferas do que se espera de mim, né? Qual é a performance que eu tenho que ter, isso tudo é ego. Né? Então, quando a gente fala da morte, acho que o primeiro que se assusta é o próprio ego. Né? Vai mexer na minha área aqui? Não, né? De jeito maneira. E, na verdade, é tão mais bonito e tão mais leve a vida quando a gente acolhe todos esses aspectos da existência. Né? O ego, ele é importante, mas ele não pode ser o dono da praça, porque se ele for o dono da praça, a alma não tem muito lugar, né? E aí a gente vai para o espiritismo, o que é, né, a nossa reforma moral? O que é a nossa reforma íntima, se a gente não olhar para nós? Então, acaba que aí é uma visão muito crítica minha, né, em todas as religiões, por isso que a gente acaba esbarrando, embora o espiritismo não é visto, né, principalmente o kardecismo não é visto como religião, e sim como uma filosofia, e o Kardec deixa muito claro isso o tempo todo. Mas o quanto que realmente a gente é sempre distorcido para uma teoria da vida e a gente dispensa tudo o resto, né? Então, o nosso aspecto reflexivo, então eu acho que quando vem a questão da morte, quando a Cláudia fala, né, que ela propõe o tema e as pessoas se esquivam, porque tudo aquilo que nos leva à reflexão é deixado de lado. A gente tem medo, né? Gera medo, né? A gente tem medo da vulnerabilidade, né? E nós, né, que fomos criados dentro dessa visão cristã, judaico-cristã, né? Que o medo o medo foi o que mais, né? Foi a arma usada na nossa cultura ocidental. Então, assim, a gente não consegue nem mesmo lidar com as emoções, né? Então, raiva, medo, essas emoções tidas como inferiores, elas eram para ter deixado de lado. Você não pode sentir. Só que na psicologia a gente fala, não adianta você falar isso, a gente sente, né? E quando você aceita que você sente, você vê aonde isso está, você se compreende e pode trabalhar. Agora, quando você não pode sentir, você colocou debaixo do tapete. Um dia o tapete fica demasiadamente difícil de andar em cima e a gente pode tropeçar e ter que olhar tudo de uma vez, né? Então, eu vejo isso. E não é, né, no espiritismo, eu acho que são todas as religiões, tá? Que, com exceção das orientais, que já trazem essa abertura maior para falar disso. Mas eu concordo com a Cláudia que o processo do morrer ainda é deixado à deriva, tá? E vocês acham que por causa disso é que gerou todo esse pânico no mundo em decorrência da pandemia? Foi isso? Isso é um dos motivos? Bom, eu vou aproveitar já que meu microfone está aberto. A perspectiva minha é que sim. Né?
eu vejo assim, a pandemia, ela foi o grande presente que a humanidade pôde ter nesse momento, tá? Sim. Que é exatamente a oportunidade de olhar para si mesmo, né? Essa questão de que você tem que se manter uma distância X de uma pessoa faz com que você também perceba um pouco mais quem é você, né? Porque quando a gente está numa inconsciência muito grande, quando a gente está nesse inconsciente coletivo, a gente não consegue saber o que é nosso, o que é do outro. Como você começou falando no início da noite, né? Das nossas projeções, a gente coloca fora aquilo que é nosso, né? Então, eu vejo que a pandemia, o primeiro aspecto é um pavor, né? Um pavor. O que eu vou fazer comigo agora, né? Tanto é que a gente encontra aí, né, uma estatística altíssima de casais que não conseguiram ficar juntos quando tiveram que ficar dentro da mesma casa, dividindo o ambiente, tendo que conviver diariamente com criança, né, dando conta de tudo aquilo. Por quê? Porque você não tem aquele lugar de extravasar, né? Dentro daquilo que a gente chama, que é o que a sociedade coloca como a normose, né? A gente entende isso como normose, que é esse normal, a doença da normalidade. Isso é normal, isso não é normal. Então, a gente vai muito no caminho daquilo que é aceito e esperado do nosso comportamento, tá? E quando a gente não pode sair de casa, a gente perde essa referência. E a gente passa, né, como um conta-gota, todo dia você tem que lidar um pouquinho mais com você. Eu mesma, na minha história pessoal, num primeiro momento, foi pegar tudo e levar para minha casa, porque era proteger minha mãe, enfim, eu me cerquei de todos os cuidados iniciais. Mas depois eu fui percebendo, né, como uma pedrinha que cai num lago, aquela ondulação, eu fui percebendo como a minha vida estava sendo transformada. Né? Então, qual era a minha rotina, onde eu trabalhava, quem eu atendia, tudo, né? Então, aí você passa a ter que olhar para dentro de si e lidar com os seus medos, né? O que vai ser? Primeiro, o medo da morte. Eu posso morrer? Eu posso adoecer? Eu posso perder alguém que é da minha família, dentro da minha casa? E as outras mortes? Eu posso perder meu emprego? Eu vou perder meu consultório? As pessoas vão deixar de vir? Como é que eu vou fazer com o meu salário? Eu vou ter trabalho? Né? E assim foi, né? A gente se preocupou com a economia, a gente se preocupou com tudo, não tem como. Então, eu vejo que um dos elementos, assim, né, uma das emoções que foram mais intensas da gente lidar foi o medo. Mas eu posso dizer que no começo ainda ninguém se deu conta disso. No consultório, eu estou percebendo que esse tema está chegando agora. Um ano passado, que começa a ter o reflexo de tudo aquilo que aconteceu no íntimo de cada um, né? Eu tô falando da intimidade, tá? Agora que eu vejo, assim, realmente o consultório, né? A gente não tem horário, nós estamos aí com fila de espera, porque a gente não dá conta de acolher todas as necessidades. Existem aqueles que perderam seus entes queridos, que estão no luto, tem aqueles que já tinham um luto que não foi trabalhado lá atrás e a pandemia trouxe o medo e tirou, né? Isso da caixinha que estava guardada. E agora eu acho que é essa falta de controle da vida. Né? O que eu faço? Né? Se eu não sou mais aquilo que eu achava que eu era, quem eu sou? Então eu vejo. Isso é uma morte, né? É uma isso morte. Também. Sim. É isso. Minha contribuição nesse momento. Márcia, quer falar alguma coisa? Você está quieta há bastante tempo, né? Estou aqui refletindo, sabe, Antônio? Tem uma frase do Roberto Crema, que é um antropólogo, que é um psicólogo transpessoal, que é um grande nome que nós temos atualmente no Brasil, né, um grande estudioso, pensador, enfim. Ele fala assim, nós não nascemos para morrer. Morrer é um fato. Nós nascemos para nos desenvolvermos, para sairmos dessa existência melhor do que nós chegamos. E para mim, o caminho do autoconhecimento, que envolve também a religião, né? A religião é uma parte do caminho. O caminho do autoconhecimento, ele é muito importante para que nós possamos fazer o que a Rita falou, né? Reconhecer os nossos sentimentos, mais do que reconhecer, que nós possamos agir dentro de uma transformação. E essa transformação, ela acontece num processo, né? Como a Clau bem colocou, do processo, né? Para tudo na vida nós temos um processo.
quando a gestante, né, engravida, existe o processo, né, de desenvolvimento do feto até o nascimento. Depois essa criança passa por um processo de encarnação, né? A gente pode dizer no espiritismo, a gente fala isso também na antroposofia, e essa encarnação completa dentro da antroposofia, ela acontece aos 21 anos, quando o espírito está completamente, né, encarnado nessa matéria, nesse corpo físico. Depois a gente passa por outros processos, o processo do desenvolver carreira, do desenvolver vida financeira, depois a gente entra no processo do declínio, né? Aí no declínio, no processo do declínio, a gente começa a se desapegar daquilo que é material. A gente começa a compreender quando existe esse autoconhecimento, quando existe essa predisposição, nós começamos a compreender que nós só estamos de verdade aqui de passagem. Essa compreensão, ela não é mais racional, ela está muito além de uma racionalidade, ela está já num campo de um sentir, né? Ela já está num campo de transformação mesmo, né? Então, as meninas estavam falando e eu estava pensando isso tudo, e se eu vejo que a gente está aqui já nos minutinhos finais, se eu posso deixar aqui algum recado já, uma fala de despedida, é assim, que vocês possam, né, que cada um de nós, quando eu falo vocês, eu também estou me incluindo nisso, né, que cada um de nós possa ter essa consciência de que essa existência é um processo. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para nos desenvolvermos nesse processo e sairmos daqui alguém um pouco melhor, né? E é esse o trabalho que a gente busca, assim, humildemente fazer, sabe, Antônio? Legal. E é isso. A gente falou muito pouco, a gente citou, né, o canal de vocês, né, mas a gente foi falando, acho que a gente pode até depois marcar uma segunda. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Não, muito bom escutar todos vocês. E, sim, o que nós temos de mais sagrado, Antônio, é o tempo de vida, enquanto vida tem aqui na Terra, não é? Estar nessa dimensão, aproveitando tudo que tem essa dimensão, né, para depurar, né, para descobrirmos a nós mesmos. Então, é possível fazer as pazes com a morte, não é? Tomá-la como uma conselheira. Quando nós nos aproximamos, o próprio Roberto Crema, que a Marcinha citou, ele fala que a morte anda aqui do lado do ombro esquerdo dele, né? Andar com a morte do lado é muito interessante, não tem nada de mórbido nisso, né? Então, quando eu trago a morte para a perspectiva do meu dia, eu posso lembrar se eu falei que eu amo as pessoas que eu amo, se eu não estou carregando nenhuma mala, nenhuma indigestão, a qual depois eu vou me arrepender. Eu sempre leio o texto, leio e releio. E indico a leitura de todos que estão nos ouvindo de um texto maravilhoso, assinado por Humberto de Campos, psicografia Francisco Cândido Xavier. O texto se chama Treino para a Morte. Um dos melhores textos que eu já li, né? Onde ele fala dos pontos essenciais que seria bom a gente trabalhar antes de desencarnar. Ele começa o texto dizendo, olha, vocês que estão aí na Terra ficam me perguntando como é que pode se preparar para a morte, né? Ele falou, eu vou tentar explicar aqui, claro, com as minhas dificuldades, porque não sei de muita coisa lá de cá, mas... E aí ele começa a relatar vários pontos. Primeiro, livre-se disso, depois, cuide disso. Uma das frases que sempre me vem à mente é: exercite a religião que você abraçou. Não seja mais um hipócrita, que é o que Jesus mais combateu, não é? Abrace os preceitos da religião que você escolheu, não é? Trate de já ir se desapegando dessas pessoas com as quais você precisa estar no seu dia a dia. Enfim, texto bárbaro. Então, se eu puder fechar aqui, né, com as palavras finais, já como fez a Márcia, eu vou aproveitar, é isso, né? Nós temos de mais sagrado é tempo de vida. Como estamos cuidando deste tempo de vida? Legal.
eu sempre peço para indicar no final um livro, uma série ou um filme, né? Você já indicou um texto. Quer indicar um livro? Aí depois eu passo para a Rita e para a Márcia para a gente encerrar. É A Arte de Morrer, do Jean-Yves Leloup com a Marie. É um livro bárbaro, né? Eu acho que vale a pena, um livro extremamente reflexivo. Eu gosto muito, está aqui no meu cantinho. Gosto também do livro tibetano do Viver e do Morrer, estávamos estudando, né, meninas? Também é uma boa obra, mas eu acho que a Arte de Morrer é bastante interessante. Essa é a minha dica. Legal. E você, Rita? Olha, em termos de livro, eu acho que, assim, seguindo na linha da Cláudia, porque esse livro é bárbaro mesmo, né, no sentido da morte, mas eu complementaria, considerando até as coisas que eu falei, um outro livro também do Jean-Yves Leloup, que é Caminhos da Realização, onde ele vai falar muito do nosso propósito de vida, né, o que nós viemos fazer aqui. E é baseado no mito de Jonas, né, no complexo de Jonas, que também é uma passagem bíblica, e trabalha muito o nosso medo de assumir o nosso lugar, de assumir a nossa missão aqui na nossa vida, tá? Eu acho que quando a gente enfrenta qual é o nosso caminho, a gente atravessa tudo aquilo que ele tem que nos colocar aqui. Como filme, olha, eu gosto muito de um filme que é O Poder Além da Vida, que retrata a história de um ginasta, e ele vive, né, nessa questão de uma possível finalização da carreira, ele sofre um acidente, e ele tem toda uma conversa com o mestre, tá? O personagem, o nome do filme é esse, mas é a história do Dan Millman, que é um ginasta bem conhecido americano, e eu vejo que esse filme, ele traz muito essa consciência nossa com o aqui e o agora, né? Ou seja, todo o nosso potencial está aqui, na presença de quem nós somos. Acho que essa é a minha recomendação. Legal. Muito bom. Não conheço esse filme, eu vou atrás. Vale a pena. É lindo. E você, Márcia? Então, acho que as meninas colocaram aqui já, né? A gente tem também várias indicações de leituras para crianças, né? Como comunicar a morte para crianças. Então, tem um livro muito lindo que se chama Pode Chorar, Coração, mas Fique Inteiro. E tem várias outras dicas de leitura também no nosso canal do Instagram, né? Chamado Morte, _ Cura. Eu vou deixar todos os links aqui, tá? Tanto para o Instagram, deixo o link também para o canal no YouTube, deixo tudo aqui na descrição do vídeo aqui. Então, lá nós temos várias indicações, inclusive a gente costuma também, sabe, Antônio, pegar poemas, poesias, fazer filmes, né? Fazer edição de filmes. Então, a gente procura, assim, trazer com mais leveza, né, esse tema da morte. A gente procura, assim, não romantizar a morte, tratar com seriedade, mas a gente procura também tratar com leveza, né, porque a gente já sabe que não é fácil falar sobre o tema da morte, né, então não vale a pena falar com tanto peso, né, a gente pode tentar, através da arte, né, da leveza, trazer o tema. Vocês conhecem eu não me lembro do título em português. É Meet Jack Black. É um filme com... Oh, meu Deus do céu. É com Brad Pitt. Ele jovem, bonito, que ele faz a morte. Ele faz o papel da morte, eu também não lembro o nome em português. É Meet Jack Black, conhecendo o Jack Black, né? E aí ele vai, é um empresário, né? Um mega empresário, e ele fala: olha, você vai desencarnar, não, eu vim te buscar. E ele vai lá, esse filme é espetacular, né? Fantástico. Acho que se chama Conversando com a Morte, é o Anthony Hopkins, não é? Anthony Hopkins, que vai morrer, isso. E com Brad Pitt, isso aí. Muito maravilhoso. Eu lembrei vocês falaram, eu lembrei desse filme. E, Cláudia, você falou de Jesus, você assistiu o filme do Mel Gibson? O A Paixão de Cristo? Então, sim, achei bastante denso, muito pesado. Eu gosto dos filmes sobre Jesus, bom, além do Zeffirelli, que é o clássico dos clássicos para mim,
eu gostei muito do Maria Madalena, que foi um dos últimos em que fala sobre Jesus também, que esteve no cinema não faz muito tempo, e eu achei um filme ótimo. Mas o do Mel Gibson eu achei muito pesado, muito focado ali no Gólgota, né? E aí, nossa, tem tanta coisa maravilhosa, né, na vida de Jesus. Ele foca, né, o Calvário, né? Ele foca Sim, no Calvário. O foco foi esse, achei mais pesado. Eu também acho. Eu sofro muito nessa parte aí do filme, viu, Antônio? Aí eu até evito, eu sofro muito mesmo. Não, ele é bem... É isso aí. Eu agradeço vocês por ter aceito o convite mais uma vez. A gente aí já conversou mais de 1 hora. Eu acho que daria para ficar mais 1 hora aqui. Se der, a gente marca outro dia para a gente continuar. Vai ser um prazer, Antônio. Muito obrigada. Até logo. Obrigada. Até logo. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Obrigada a todos. Até.